Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu quero estar compartilhando com vocês acerca de um assunto tanto importante como também, muito interessante para todos nós, que vale uma boa reflexão, e vale até mesmo tirar algumas lições, acerca deste assunto. Quero falar acerca do impedimento de Paulo de ir até Tessalônica, de ir até essa igreja, mas Paulo havia sido impedido por Satanás. Isso mesmo, Satanás impediu Paulo e a sua comitiva missionária de ir até Tessalônica. Mas por que será, que isso aconteceu e de que forma nós conseguimos entender que Satanás atuou para impedir Paulo de ir até essa cidade? O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Por isso queríamos visitar-vos. Paulo falando. Eu, Paulo, quis visitar-vos, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. De que forma será que Satanás impediu Paulo de retornar para Tessalônica? Afinal de contas, ele havia já passado por lá, já havia estado naquele lugar, pregado o evangelho, muitas pessoas haviam agregado à igreja, mas agora, longe de lá, agora em Corinto, escrevendo para essa igreja, Paulo relata este fato. Ele havia sido impedido por Satanás de retornar para Tessalônica. Será que nós conseguimos encontrar, nos textos bíblicos alguma indicação que possa nos ajudar a entender de que maneira Satanás havia impedido Paulo de ir para Tessalônica? Na verdade, os textos até nos sugerem uma resposta para entendermos a maneira que Satanás atuou. Mesmo que ela não seja clara, nós precisamos observar bem esses textos, esse texto até que eu vou compartilhar com vocês, e darmos uma atenção muito grande, porque eu acredito que há uma sugestão muito plausível para a gente entender o motivo pela qual Paulo não conseguiu retornar para Tessalônica. Quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que fala justamente sobre a passagem de Paulo e Silas por Tessalônica. O texto diz assim: Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então, Paulo e Silas, eles chegam em Tessalônica. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Então, Paulo, quando chega em Tessalônica, juntamente com Silas, durante 3 sábados, ele passou a examinar as Escrituras na sinagoga. O texto segue dizendo: Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e a Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus, dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: Esses homens têm agitado o mundo, chegaram também aqui. E Jason os acolheu, todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas, recebendo fiança de Jason e dos demais, eles o soltaram. E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Se nós quisermos entender a maneira com que Satanás atuou para impedir Paulo de voltar, de retornar para Tessalônica, juntamente com a sua comitiva missionária, existe aqui uma grande indicação para nós acerca da forma com que Satanás pode ter atuado para impedir Paulo de retornar até essa cidade. Nós sabemos que Paulo aqui durante 3 semanas, ele entra na sinagoga com Silas, ele passa a examinar as Escrituras e através das Escrituras demonstrar que Jesus era o Cristo. O
texto diz aqui que muitos foram convencidos e se uniram a Paulo e a Silas, uma grande multidão, um grande número de gregos, de tementes a Deus e também de muitas mulheres de posição. Mas os judeus, eles, por conta da inveja, eles tomaram alguns homens, né, que o texto diz aqui, desocupados, e causaram um tumulto na cidade. Foram até a casa de Jason, local onde Paulo e Silas estavam hospedados, não o encontraram lá, procuraram eles por lá, não encontraram lá, mas eles levaram com eles Jason e alguns irmãos que estavam lá. Levaram até o povo e disseram, olha, apresentaram também às autoridades e disseram, olha, esses homens que estão agitando o mundo, dizendo que há um outro rei, também chegaram até aqui. E assim o texto diz, provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas eles receberam, o texto diz aqui, as autoridades receberam fiança de Jason e dos irmãos, e eles o soltaram. O texto na sequência diz que de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Aqui talvez nós encontramos uma resposta que justifique a forma com que Satanás havia impedido Paulo de retornar para Tessalônica. Essa fiança paga por Jason e por esses irmãos possivelmente foi uma garantia que eles estavam dando às autoridades de Tessalônica, de que Paulo não atuaria mais ali com as suas ações missionárias e nem ficaria mais ali. Paulo teria que ser enviado para outro lugar. Provavelmente este foi o motivo pela qual estava impedindo Paulo de retomar as suas ações missionárias em Tessalônica. Interessante isso. Mesmo que o texto não esteja nos dando uma resposta clara, né? O contexto da passagem de Paulo por Tessalônica, né, e toda a narrativa histórica acerca do que houve neste lugar nos deixam indicações claras de que Satanás pode ter atuado através da inveja, da raiva dos judeus e através também do juízo das autoridades em exigir essa fiança de Jason e dos irmãos para que possivelmente, através dessa fiança, Paulo não ficasse mais em Tessalônica e também fosse impedido de retornar para lá. É interessante que, mesmo depois de se retirar juntamente com Silas de Tessalônica, a igreja continuou em Tessalônica. A igreja foi perseguida naquele lugar. Os irmãos daquela igreja sofreram muito após a saída de Paulo. Como diz até mesmo no capítulo 2 do livro de Tessalonicenses, no versículo 14, eu quero ler aqui para vocês, no versículo 14, que diz o seguinte, né? Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, porque também sofrestes de vossos concidadãos, o mesmo que elas sofreram dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradaram a Deus, são inimigos de todos os homens. Paulo está dizendo aqui que, assim como as igrejas da Judéia também sofreram, né? Os irmãos de Tessalônica também estavam sofrendo. A igreja de Tessalônica estava sendo perseguida. Paulo quis retornar a Tessalônica por 2 vezes, mas Satanás havia impedido Paulo de retornar a Tessalônica. Isto é um dado muito interessante nas Escrituras, né? E é um fato muito importante de ser observado. E diante até mesmo desse fato, quero compartilhar com vocês 2 lições que nós podemos ter diante dessa constatação bíblica, né? Satanás atuou na ação missionária de Paulo, impedindo Paulo de retornar até Tessalônica, né? Então o texto, né, tanto que ele escreve para a igreja de Tessalônica, quanto até mesmo o contexto narrativo do livro de Atos, pode nos dar algumas lições que são importantes. E eu destaquei 2 aqui. Quero destacar 2 que eu acredito que sejam importantes para a nossa reflexão. A primeira delas, né, é de que Satanás, de fato, se opõe às ações missionárias. Isso ficou muito claro, tanto com a chegada de Paulo em Tessalônica e com todo o tumulto que foi causado e com até mesmo o comportamento das autoridades em exigir fiança de Jason e dos irmãos para que o evangelho de Paulo, através de Paulo e de Silas, não fosse mais pregado ali. E até mesmo para que Paulo e Silas fossem retirados
dali o mais rápido possível. E Paulo, ao dizer que por 2 vezes foi impedido por Satanás de retornar até Tessalônica, Paulo estava em suas viagens missionárias. Paulo estava fundando igrejas, consolidando igrejas, fazendo discípulos. A igreja de Cristo estava crescendo, se multiplicando. Obviamente, Satanás, de alguma forma, ia também atuar para impedir essas ações missionárias de Paulo. Então, esse texto nos traz uma constatação importante para a nossa reflexão aqui, de que o diabo, de que Satanás, ele tenta de qualquer forma impedir as ações missionárias da igreja. Se eu e você atuamos nessas ações missionárias, se os resultados estão acontecendo, né, e são resultados principalmente significativos para o reino de Deus, pode ter certeza que, de acordo até mesmo com a lição que há nesse texto, Satanás, de alguma forma, ele vai tentar impedir essas ações missionárias. E a segunda lição, que eu acredito que também seja muito importante para nós observarmos, é a de que nenhum tipo de status espiritual ou ministerial pode impedir uma ação maligna. O texto aqui fala do maior apóstolo da igreja, nós podemos considerar, que foi o apóstolo Paulo. Um homem de status, né, tanto missionário como espiritual. As escrituras nos falam muito bem acerca de Paulo. Era um grande homem de Deus, né? Nós sabemos que Cristo o escolheu para levar o evangelho aos gentios. Paulo deixou registrado para nós 13 cartas que nós temos nas escrituras. Foi uma pessoa muito importante. É ainda um homem muito importante para a igreja, uma grande referência. Mas tudo isso não fez, né, com que ele não passasse por essa situação. Nenhum status que Paulo pudesse ter o impediu de sofrer as ações de Satanás em sua vida. Não importa qual seja o nosso status espiritual, missionário, ministerial, podemos chamar assim, que possa fazer com que Satanás não venha atuar. Pelo contrário, quanto maior for, né, quanto mais evidente for, podemos dizer assim, esse status missionário ou espiritual, talvez mais pesado seja a ação satânica. Porque Paulo quis retornar aqui para a igreja de Tessalônica, mas ele não pôde. Quis até mesmo fazer isso juntamente com os irmãos que estavam com ele em Corinto. E não conseguiu. Por quê? Satanás o impediu. Possivelmente por conta dessa fiança que havia sido paga por Jason e outros irmãos, que impedia Paulo de fazer isso. Talvez o texto, como eu já disse, não seja claro em nos afirmar isso, mas é uma grande indicação. Mas o que vale a reflexão aqui é: houve uma ação de Satanás para que a ação missionária, através de um homem com bom status, né, missionário, fosse impedido de atuar. Isso pode acontecer tanto comigo como também com você. E para concluir o que há aqui, nós também precisamos refletir acerca do que próprias escrituras falam acerca de que maneira Satanás, né, ele está atuando entre nós. Olha que interessante, o livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, um texto muito conhecido, diz assim: tende bom senso, e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura a quem possa devorar. Por mais que a gente possa imaginar que o nosso serviço nas ações missionárias estejam sendo feitos, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos nos revestindo do Senhor, né? Satanás pode estar longe de nós, ele não vai nos tocar, ele não vai fazer nada conosco. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos devorar. Se Paulo foi impedido de atuar em suas ações missionárias por Satanás, isso pode também acontecer conosco. Mas nada disso pode ser motivo de nós desanimarmos
de nós pararmos de atuar no ministério ou até mesmo no serviço ao Senhor com afinco e com perseverança. Pelo contrário, as ações de Satanás, elas podem estar ao nosso derredor, tentando nos impedir de fazer aquilo que nós precisamos fazer de acordo com o nosso chamado, de acordo com a nossa vocação. Mas existe uma palavra de Jesus Cristo, quando ele comissiona a igreja, em que nós precisamos estar com os nossos corações nela e confiar nela. Jesus disse, quando comissionou a igreja, de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Creia, Jesus está conosco nas ações missionárias. Por mais que Satanás tenta nos impedir de atuar na missão da igreja como deveria, ou até mesmo com eficácia, Jesus está conosco. Satanás pode impedir numa determinada ação, mas ele não tem como impedir a obra de Deus. Ele não tem como impedir com que a palavra de Deus seja até mesmo sufocada e alcance os corações das pessoas e alcance os lugares que precisa alcançar. Assim como Paulo passou por Tessalônica. Não pôde ficar lá, muito menos retornar. Mas o evangelho foi pregado naquele lugar. Muitas pessoas passaram a seguir Jesus, foram salvas em Cristo Jesus. E ali nasceu uma igreja que, de acordo com o próprio Paulo, era uma igreja exemplar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se essa reflexão foi útil para você, compartilhe, para que algumas pessoas possam entender que as Escrituras têm muito para nos ensinar, têm muito para nos ajudar a entender como até mesmo, né, as ações espirituais funcionam, principalmente até as ações malignas, de acordo com o que nós aprendemos aqui nas Escrituras. Mas lembre-se, Jesus Cristo é conosco, está conosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.